Já parou para pensar que o movimento artístico pode ser muito mais do que só novas técnicas de pintura ou poesia, que pode ser sobre uma mudança radical na própria consciência humana? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história do simbolismo, que foi exatamente isso, uma viagem para longe da realidade que a gente vê e para dentro das misteriosas profundezas da mente. Para entender o simbolismo, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Imagina o finalzinho do século XIX. Cidades como Paris e Londres estavam explodindo, crescendo num ritmo alucinante, sabe? Cheias de tecnologias novas, de multidões, uma energia que não parava. A vida moderna estava ali, acontecendo naquelas ruas. E a arte, claro, tentava acompanhar tudo isso. Só que, por baixo de toda essa fachada de progresso, tinha uma coisa, uma certa inquietação no ar. Esse período, que ficou conhecido como fim de século, ou fim de século, era uma mistura louca de otimismo com uma ansiedade profunda sobre o futuro. Era aquela sensação de que o mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo, mas ninguém sabia muito bem para onde. E não era só sobre novas invenções, não. O negócio era mais fundo. A própria sociedade estava se desfazendo e se refazendo. Tinha o nacionalismo ficando mais agressivo, a luta de classes pegando fogo e o começo de uma cultura de consumo que deixava muitos artistas e pensadores com o pé atrás, sentindo um certo mal-estar com essa vida cada vez mais mecanizada. A arte que dominava a época, como o impressionismo do Monet, por exemplo, capturou essa nova agitação urbana de um jeito brilhante. O foco era todo no mundo exterior, na luz, no movimento, naquilo que se podia ver. Era uma arte sobre a superfície da vida moderna. Mas, para alguns artistas, isso já não era mais suficiente. Faltava alguma coisa. E aqui a gente chega no ponto central da nossa conversa. A ciência e o racionalismo dominavam o pensamento da época, prometendo explicar absolutamente tudo. Movimentos como o realismo e o parnasialismo tentavam aplicar essa objetividade toda na arte. Mas uma nova geração de artistas sentia que essa visão de mundo deixava de fora algo essencial, a alma humana, né? E olha, o confronto de ideias era esse, bem direto. De um lado, você tinha a arte que buscava a beleza na superfície, naquilo que podia ser visto e medido. Do outro, essa nova onda que se voltava para dentro, para o subjetivo, para o misterioso, para aquilo que só podia ser sentido. O simbolismo foi, antes de tudo, uma rebelião. A questão aqui era bem profunda, na verdade. Para os simbolistas, um mundo que era explicado só pela razão e pela ciência parecia meio vazio. Um mundo incapaz de lidar com as angústias, os sonhos, os mistérios da vida. Era preciso encontrar uma nova linguagem para expressar tudo aquilo que não se podia ver a olho nu. E foi essa busca que levou eles para uma fronteira completamente nova, o mundo interior. O simbolismo se tornou uma virada deliberada, um mergulho de cabeça na subjetividade, nos sonhos e em algo que estava só começando a ganhar nome, o inconsciente. E o mais fascinante é que isso não estava acontecendo só na arte. Ao mesmo tempo que os artistas faziam essa viagem para dentro, pensadores como um certo Sigmund Freud estavam, digamos, fazendo o mapeamento científico desse mesmo território. A ideia de que nossas ações e sentimentos são guiados por forças ocultas dentro da gente era revolucionária, e foi um prato cheio para a arte. Essa citação do filósofo Schopenhauer resume a ideia de um jeito perfeito. Essa crosta era o mundo do realismo. Agora, o interior desconhecido, esse núcleo vasto e misterioso, esse era o domínio que os simbolistas queriam explorar. Certo, mas como é que se conecta o mundo de fora, o mundo físico, com esse universo psicológico que eles estavam descobrindo? A resposta estava no próprio nome do movimento, através de símbolos. Um objeto, uma cor ou um som deixava de ser só o que era e passava a ser uma ponte para uma ideia ou emoção escondida. Com isso, a gente sai do porquê do simbolismo e entra de cabeça no como. Afinal, quais eram as ferramentas, as técnicas que esses artistas usavam para criar essa atmosfera toda de sonho e mistério nas obras deles? Pois é, essa é a grande questão, né? Não adiantava só querer explorar o inconsciente. Era preciso desenvolver uma estética completamente nova para isso. Uma linguagem poética que conseguisse sugerir em vez de afirmar, que conseguisse evocar em vez de só descrever. E aqui está, basicamente, o kit de ferramentas deles. A musicalidade transformava o poema numa espécie de encantamento sonoro. A sugestão era a regra de ouro: nunca nomear, sempre evocar. O mistério criava a atmosfera. E a espiritualidade e a diafaniedade, com essas palavras meio vagas, davam aos poemas uma qualidade etérea, como se eles estivessem flutuando entre o mundo real e o dos sonhos.
E a melhor forma de entender isso é vendo na prática. Vamos pegar o poeta brasileiro Alfonso de Guimarães. Ele foi um mestre em usar esse código secreto para mapear uma jornada emocional e espiritual. O poema começa com uma imagem de esperança. A névoa, a bruma, a aurora, o sol, dá uma sensação de pureza, de um novo começo, né? O cenário todo é apresentado de forma bem vaga e sonhadora, tipicamente simbolista. Mas aí entra a musicalidade. O sino não só toca, ele canta e chora. Esse refrão vai se repetindo ao longo do poema, como se fosse uma trilha sonora sombria que lembra a gente o tempo todo da melancolia e do sofrimento do eu lírico. E aí, a jornada do poema se completa. No final, cadê aquela aurora otimista do começo? Já era. O céu agora é só escuridão, o vento uiva, e a catedral, que antes parecia um sonho, agora afunda no caos. O poema leva a gente de uma visão de esperança para uma paisagem interior de desespero absoluto. Então, o simbolismo não foi só uma modinha, um momento que passou. O impacto dele foi profundo e duradouro, e acabou redefinindo o que a poesia e a arte poderiam ser. O marco zero disso tudo foi na França, com o Charles Baudelaire. A obra dele era tão radical para a época, explorando a beleza no que era considerado feio, no sombrio, que o livro chegou a ser censurado por obscenidade. Ele foi o cara que abriu a porta para essa nova forma de ver o mundo. E a partir de Baudelaire veio uma geração de poetas franceses como Rimbaud, Verlaine e Mallarmé, que construíram em cima dessa fundação. Cada um deles explorou o código secreto do simbolismo de maneiras únicas e inovadoras, influenciando toda a poesia que veio depois. Portanto, o ponto crucial para a gente guardar é este. Sem essa viagem para dentro dos simbolistas, sem a coragem deles de romper com a razão e explorar os sonhos e o inconsciente, os grandes movimentos modernistas do século XX talvez nunca tivessem existido. Eles mudaram o curso da arte. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje, vivendo imersos num fluxo sem fim de dados e fatos, o que a gente pode aprender com essa busca dos simbolistas por aquilo que não pode ser medido, só sentido? Essa jornada para dentro ainda é relevante? Fica aí a reflexão.